Albert Einstein morreu em 18 de abril de 1955, aos 76 anos, no Hospital Princeton, em Nova Jersey. Um dos maiores gênios da história, criador da teoria da relatividade e ícone da ciência moderna, Einstein havia pedido, em seu testamento, para ser cremado e ter suas cinzas espalhadas anonimamente sem qualquer veneração pública ou científica. Mas o que aconteceu nas horas seguintes à sua morte foi completamente diferente do seu desejo e deu origem a uma das histórias mais estranhas, secretas e controversas do século XX, a remoção e o desaparecimento do seu cérebro. O que poucos sabem é que, sem permissão da família e sem qualquer autorização oficial, o patologista de plantão no hospital, Dr. Thomas Harvey, retirou clandestinamente o cérebro de Einstein durante a autópsia. Ele afirmou que era para fins científicos, mas esse simples ato deu início a uma saga de 40 anos, envolvendo ciência, obsessão, roubo, teorias conspiratórias e a busca pelo segredo da genialidade humana. Harvey não apenas removeu o cérebro, ele o seccionou, fotografou e preservou em frascos com formaldeído, depois o escondeu em um laboratório particular. Por décadas, ninguém sabia exatamente onde estava o cérebro de Einstein. A família não foi informada. O público não foi informado. A própria comunidade médica ficou no escuro. E o que era para ser um estudo científico virou um mistério quase mitológico. O que Harvey fez com o cérebro durante todos esses anos? Ele o cortou em mais de 240 blocos, dividiu em lâminas e distribuiu fragmentos para diversos pesquisadores ao redor do mundo, mas sempre sob sua supervisão e em pequenas quantidades. Ele mantinha o restante guardado em potes dentro de uma caixa térmica, que ficava por muito tempo no porta-malas do seu carro ou em armários de casas onde morou. Sim, o cérebro de Albert Einstein, o objeto mais valioso da ciência moderna, viajou de carro pelo interior dos Estados Unidos por anos. A obsessão de Harvey com o cérebro era tão intensa que sua carreira médica entrou em colapso. Ele perdeu sua licença, afastou-se da profissão e passou a viver de pequenos trabalhos. Em vez de devolver o cérebro ou seguir um protocolo oficial, ele se tornara seu guardião autoimposto, quase como um sacerdote de um artefato sagrado. Mas a grande pergunta permanece: o que foi descoberto nos estudos com o cérebro de Einstein? Alguns cientistas que receberam fragmentos relataram anomalias interessantes. Por exemplo, pesquisadores da McMaster University, no Canadá, descobriram que Einstein possuía uma quantidade incomum de células gliais, as células que sustentam e protegem os neurônios em certas áreas ligadas à matemática e ao raciocínio espacial. Outros estudos indicaram que o cérebro de Einstein tinha sulcos diferentes do padrão comum, especialmente no lobo parietal inferior esquerdo, associado ao pensamento abstrato e à inteligência visual espacial. Também havia a ausência de um sulco chamado fissura de Sylvius, que normalmente separa duas regiões do cérebro. Essa fusão incomum poderia ter permitido uma integração mais eficiente entre áreas de processamento lógico e criativo. Mas será que essas diferenças provam algo? Ou são apenas variações normais que foram supervalorizadas por causa da figura mítica de Einstein? A resposta é complexa. Muitos especialistas afirmam que as amostras eram pequenas demais, sem rigor estatístico, e que qualquer conclusão é puramente especulativa. Mas há quem acredite que a busca pela fórmula da genialidade foi muito além do que foi divulgado. Teóricos da conspiração afirmam que partes do cérebro de Einstein foram utilizadas em experimentos secretos de neurociência e engenharia reversa cognitiva durante a Guerra Fria. Afinal, nos anos 1950 e 60, os Estados Unidos estavam profundamente envolvidos em pesquisas de controle mental, como o projeto MKUltra da CIA. Seria exagero imaginar que um cérebro tão valioso teria sido estudado para fins militares e de inteligência? Alguns afirmam que fragmentos do cérebro foram levados para laboratórios da CIA e que parte do tecido cerebral foi usado para criar amostras clonadas em tentativas de replicar sua atividade neural. Parece absurdo? Talvez. Mas lembre-se, durante a Guerra Fria, cientistas nos EUA e URSS
estavam dispostos a tudo para ganhar vantagem, até mesmo explorar os limites da consciência humana. Outro aspecto pouco conhecido dessa história envolve o desaparecimento de certas partes do cérebro. Quando o paradeiro das amostras foi investigado por jornalistas nos anos 70 e 80, descobriram que vários fragmentos haviam sumido. Harvey não conseguia mais localizar partes importantes, e algumas lâminas enviadas a outros cientistas jamais foram devolvidas. Até hoje, cerca de 40% do cérebro original de Einstein está desaparecido. Ninguém sabe ao certo onde estão. Teriam sido destruídas, roubadas, ou ainda estão em laboratórios anônimos sendo secretamente estudadas. Em 1994, o jornalista Michael Paterniti convenceu Thomas Harvey a viajar com ele pelos EMOSA, levando o cérebro de Einstein em uma caixa térmica. Juntos, percorreram milhares de quilômetros para encontrar as pessoas que haviam estudado os fragmentos. O resultado foi um livro bizarro e perturbador chamado Driving Mr. Albert, uma mistura de road trip com ficção científica e um retrato da obsessão humana por genialidade. Nos anos 2000, após pressão pública e acadêmica, o que restava do cérebro foi finalmente doado ao Museu Médico Mütter, na Filadélfia, onde algumas lâminas estão hoje disponíveis para estudo. Mas a maior parte ainda está fora de alcance. A história do cérebro de Einstein revela muito mais do que a ciência ou a curiosidade pela genialidade. Ela expõe a obsessão moderna por encontrar uma chave biológica para o talento extremo, como se pudéssemos reduzir a genialidade a um pedaço de tecido. E também mostra como mesmo a ciência pode se render à veneração quase religiosa por ícones intelectuais. A remoção clandestina, a ocultação e a distribuição irregular do cérebro revelam um lado sombrio da medicina e da ciência. Um mundo onde ética é muitas vezes ignorada em nome do progresso. Há também um lado profundamente simbólico nisso tudo. A tentativa de preservar o cérebro como uma relíquia sagrada, como se ele contivesse os segredos do universo. Em certo sentido, o cérebro de Einstein tornou-se o santo graal da ciência moderna. Mas o que ele realmente nos ensinou? Que talvez a genialidade não esteja apenas no cérebro, mas no espírito. Que talvez o mais importante não seja o tecido físico, mas a curiosidade infinita, a paixão por entender o cosmos e a coragem de questionar tudo. Hoje, os fragmentos de Einstein permanecem espalhados, como peças de um quebra-cabeça impossível de montar. Alguns em museus, outros perdidos. Mas o mistério continua. Por que tanto segredo? O que realmente foi descoberto nesses estudos? E o que ainda está sendo escondido? O cérebro de Einstein morreu, mas o mistério está mais vivo do que nunca.